dia. Desejo a todos um ótimo domingo, tá bom? E hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre a vida de José, tá bom? Então lembra que a gente já teve 3 aulas, né? 3 estudos, quando a gente ouviu falar sobre a família de José, né? Que era uma família grande, né? Tinham 11 irmãos. Ouvimos também falar sobre quando José foi vendido pelos próprios irmãos, né, foi vendido como escravo, né? Na segunda aula nós falamos sobre a tentação que José teve ali com a mulher de Potifar, né? E consequência disso, por ele não ter aceito aquela situação, ele foi jogado ao calabouço lá porque a esposa de Potifar falou mentira sobre José, que ele havia atacado, e na verdade não foi isso que aconteceu, mas né, mas Potifar acabou colocando José na prisão. Na semana passada, a gente ouviu falar sobre quando José interpretou os 2 sonhos do faraó, né? E hoje a gente vai dar sequência nesses estudos, tá bom? Então, como já disse, né, na aula passada, ouvimos que Faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho, ele falando que ele havia sonhado com 7 vacas gordas, bonitas, né? E depois 7 vacas magras, feias, desnutridas, né? E depois ele sonhou com 7 espigas de milho graúdas e depois com 7 espigas miúdas, né? E aí foi chamado José para fazer a interpretação desses sonhos dele. E José interpretou os sonhos do faraó, né? Ele falou que os sonhos deles era referente a 7 anos que o Egito passaria de pura fartura, né? E os próximos 7 anos que seria de pura escassez, né? O povo teria fome naqueles 7 anos seguintes, ao 7 anos que seria de fartura, né? Só que além de José mencionar tudo isso que iria acontecer, esses 2 períodos, né, ali no Egito, ele também aconselhou o faraó como agir naqueles 2 períodos, né, que o período primeiro seria de fartura e o segundo período de fome, né? E nisso, Faraó se agradou com José, né? E acabou instituindo ele como governador, dando total poder sobre o Egito, tá bom? A gente vai dar sequência agora na história. Porém, essa nossa período aqui desse período de José, ele está pautado no capítulo 42 a 47 de Gênesis, tá bom? Então, por favor, se vocês tiverem mais curiosidade nos detalhes dessa história, né, podem ler em Gênesis 42, capítulo 42 até o capítulo 47, tá bom? Então vamos lá. Depois de 7 anos de fartura, né, como José havia dito a Faraó, né, veio o segundo período, que foi o período de fome, né? E aquele período não atingiu somente o Egito, ele atingiu também os países vizinhos ao Egito, inclusive chegando a fome ali na terra de Canaã, onde moravam os irmãos e o pai de José. Lembram que os irmãos de José o venderam, né, como escravo, né, e porque eles tinham ciúmes de José? Então, agora já havia se passado 22 anos aquele acontecimento lá, onde eles venderam José como escravo, né? E nesse período todo José estava no Egito, né? E por isso José e seus irmãos estavam bem diferentes. Imaginam 22 anos depois, né? Todo mundo fica diferente, né? Então, tanto os irmãos como José estavam totalmente diferentes daquele acontecimento há 22 anos atrás, né? Os irmãos de José haviam vendido ele como escravo, lembra? E nem imaginavam que José ainda estava vivo. Quando a família de José ficou com fome, porque a fome acabou assolando também os países vizinhos, as cidades vizinhas, né? Então chegou ali na terra de Canaã, né? E o pai de José, quanto aos seus irmãos, né? Estavam começando a sentir fome, começando a ficar sem alimentos
né, para a família. Então, Jacó mandou os seus filhos irem até o Egito fazer compra, né, comprar lá trigo e outros tipos de alimentos, né. Porém, Jacó, ele não quis que o seu filho mais novo, que se chamava Benjamim, fosse com os demais irmãos, pois pensou, né, lá atrás já havia acontecido aquilo com José, né, e Jacó tinha uma preferência por José, gostava muito de José. E então ele lembrou daquilo e falou: não, meu filho mais novo não vai com vocês, porque se acontecer alguma coisa, né, e todos vocês morrerem, pelo menos meu filho mais novo continuará comigo. Né, então ele não vai com vocês. Então os irmãos de José foram até o Egito, né, e foram lá comprar comida. E como José era o governador, né, eles tiveram que falar justamente com José, porque José que comandava toda ali a estrutura do Egito e ele, né, que todos que queriam ir até o Egito fazer compra tinham que passar por ele. Né? Ele que fazia a separação e a venda dos produtos ali, dos alimentos para aqueles que necessitavam fazer compra ali no Egito. Né? É, então, né, quando os irmãos de José chegaram no Egito e foram comprar, né, eles tiveram que falar justamente com o governador, que era José. Mas quando eles viram José, eles não o reconheceram. O inverso, quando José os viram, né, José plenamente, né, ali instantaneamente os reconheceram, né, e ficou muito feliz por isso. José, por estar ali no Egito há muito tempo, né, ele falava tanto egípcio como hebraico, que era a sua língua natal, né, mas seus irmãos, eles só falavam em hebraico, e aí precisavam de intérpretes, né, como para conversar com o governador, que era José. Quando começaram a conversar, José viu que seus irmãos não perceberam que era ele, né, José, e naquele momento ele era o governador do Egito. Então José também não falou nada para eles, que era o irmão deles, né? E ao vê-los, José ficou muito feliz, mas percebeu que o seu irmão mais novo, que era Benjamim, que havia ficado com seu pai, não estava ali com eles. E aí, José se lembrou de um sonho antigo. Né? Lá no início, no primeiro estudo que a gente teve, que a tia Débora deu, ela falou desse sonho. Vocês lembram qual que é? Não? Então vamos lá, vamos relembrar, tá bom? Gênesis 37, 7 e 8, tá? Deixa eu abrir aqui, vou ler para vocês. Então, Gênesis 37, versículos 7 e 8, diz assim: Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: Irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso os irmãos odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. Vou ler também o 9 e o 10, tá bom? Que dá sequência também, que ele, na verdade, ele teve dois sonhos, né? No versículo 9 diz assim: José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse: Que sonho é esse que tivestes? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? Então José, né, lembrou desse sonho que ele teve lá no início, e aí ele percebeu que aquilo ali iria acontecer em breve, né? Mas ele não viu seu irmão mais novo, Benjamim, e nem seu pai, e nem sua mãe, né? Então ele queria reunir a família. Então ele bolou um plano para que seus irmãos chamassem Benjamim, Jacó, seu pai, e sua mãe, lá na terra de Canaã, né? José não quis dizer logo que era irmão deles, para fazer uma surpresa. Então José fingiu que estava desconfiado deles, né? E disse: Vocês parecem espiões. Para eu saber que realmente não são espiões, me tragam o seu irmão mais novo. Só se vocês trouxerem o irmão mais novo, eu venderei comida para vocês.
se ele não vier, vou achar que vocês são espiões e vocês vão morrer de fome, porque eu não vou vender nada para vocês, né? Então, os irmãos de José voltaram para Canaã e explicaram para seu pai, Jacó, que o governador do Egito não queria vender comida para eles, e se não levasse o irmão mais novo até ele, né, porque achava que eles eram espiões. Nós estamos famintos e o único lugar que tem comida é o Egito. O governador de lá acha que somos espiões e pediu que o nosso irmão mais novo, Benjamim, volte conosco. Só assim ele venderá comida para nós. Então, vamos nos apressar. Vamos levar Benjamim conosco para comprarmos comida no Egito, né, e mostrar ao governador que não somos espiões. Jacó ficou muito triste, mas por aquele momento que estava passando, sem alimento, né, e estavam com fome, ele concordou. Então todos os irmãos de José voltaram ao Egito para comprar comida do governador. Chegando no Egito, eles se apresentaram a José. José ficou muito feliz e hospedou seus irmãos, mas ainda não falou que era José, o irmão que eles venderam há 22 anos atrás como escravo. José pediu para que eles dormissem lá, pois queriam ficar mais tempo com eles. Seus irmãos, na verdade, ficaram um pouco meio com medo, né? Mas aceitaram, né? Em seguida, José pediu a um de seus guardas que guardassem uma taça de ouro na mochila do mais novo, Benjamim, sem que ninguém percebesse. E aí, logo na sequência, né, José falou para os irmãos, né, que o cálice dele havia sumido e que ele, né, José, achava que tinha sido eles, né? Claro que seus irmãos se defenderam. E José disse: Tá, se eu achar o cálice na mala de um de vocês, a pessoa dona da mala, onde estiver o meu cálice, será meu servo. E os irmãos, pensando, né, sabendo na verdade que eles não haviam feito aquilo, concordaram com José. E aí nisso os guardas começaram a vasculhar a mala de todos, né, e acharam o cálice na mala de Benjamim, onde haviam escondido a taça, né, o cálice. E todos ficaram surpresos. E Judá, né, que sabia que seu pai amava muito Benjamim, né, não concordou com aquilo e disse a José: Este moço é o favorito do nosso pai. Não podemos deixar ele aqui e voltar para Canaã. Se quiser, eu, Judá, fico como seu servo e o nosso irmão mais novo, Benjamim, volta para casa, né, para que isso não mate nosso pai de desgosto. Então, os irmãos ficaram muito assustados, né? E José não conseguiu se segurar mais. E ali ele começou a chorar e avisou que ele era, na verdade, José, o irmão que havia sido vendido como escravo ao Egito há 22 anos atrás. E todos começaram a se abraçar e a chorar. José então pediu que eles voltassem a Canaã, né, e trouxessem seu pai e sua mãe. E assim eles fizeram, né? Os irmãos de José voltaram para Canaã e chamou Jacó, que deve ter ficado muito feliz ao ouvir aquela notícia, né? Não acreditando que o seu filho, que há 22 anos atrás ele pensava ter perdido, né? Ainda estava morto, ainda estava vivo, na verdade, né? Que não havia morrido e que era o governador do Egito, né? Então nisso Jacó, sua esposa, e seus filhos, né, se apressaram e foi ver o José ali no Egito, tá bom? Concluindo, todos finalmente se reuniram de novo, né, e agora viviam em uma terra próspera e segura. Além disso, né, José, como era governador, ele conseguiu juntar muito dinheiro, né, e acabou comprando uma área muito grande, né, uma terra ali no Egito, para morar com sua família. E assim se cumpriu o sonho de José, né? Seus pais e seus irmãos se curvaram diante dele quando foram comprar comida, sem saber que ele era José. Então aquele sonho que ele havia tido lá atrás, né? Que os irmãos dele, né? Ficou com raiva, ficou com ciúmes dele, estava se cumprindo ali naquele momento, quando ele se tornara governador do Egito
e seus irmãos, por aquele momento de escassez, né, por um momento de fome que estava assolando ali o Egito e as terras vizinhas, teve que ir até o governador, que era José, mas sem eles saberem que era José, ali se curvaram diante dele, né, como ele havia falado anos atrás para a sua família, né, e para seus irmãos, né. E mesmo José, sofrendo toda a injustiça, né, quando foi vendido pelos irmãos como escravo, quando foi tentado pela mulher Potifar e depois foi preso, né, em função da mentira que a mulher dele contou, né, quando pediu a copeiro do faraó que se lembrasse dele, né, quando ele estivesse próximo ao rei, por ele ter interpretado o sonho que ele teve e logo depois foi liberto, né, e mesmo assim ficou preso por mais 2 anos. Nessa situação, mesmo depois de tudo isso, né, José sempre esteve ali com obediência, né, agindo conforme Deus havia lhe mandado. Então, nesse estudo, a gente pode tirar, eu anotei aqui 3 situações, 3 lições importantes que a gente pode tirar nessa história para a nossa vida, tá bom? Primeiro, obediência, né? José jamais negou ou reclamou. Ao contrário, né, esteve sempre agindo conforme Deus o instruía. Né? Segundo, amor. José amava sua família, né, e sentiu a falta do seu irmão mais novo quando percebeu que ele não estava junto com os demais irmãos ali quando eles foram comprar alimentos para sua família. Então, José amava a sua família, tanto que ele sentiu falta de uma parte da sua família, né? E o principal aqui da história que a gente pode tirar, né? Perdão. Mesmo após ser vendido como escravo pelos seus irmãos, ele não pensou em se vingar, sim, ele não pensou em se vingar dos irmãos pelo que havia cometido contra ele. Pelo contrário, sim, José, quando os viu, ele ficou muito feliz, né, em revê-los e em poder ajudar. Então ali a gente viu que José não havia rancor no coração de José contra os seus irmãos. Né? Ali, em momento nenhum, ele quis se vingar dos irmãos. Ele perdoou. No momento que ele os viu ali, ele já tinha perdoado. Tanto que ele fez o que fez. Né? Mandou trazer a família e, além de trazer a família, comprou terras ali e foi morar com seus familiares. Tá bom? Então essa é a história da vida de José, que a gente trouxe para vocês aqui em 4 etapas, né? Eu e a tia Débora, o tio Ricardo que estava em viagem, então eu creio que ele tenha participado ouvindo as histórias, né? Mas a gente tem que orar pela vida dele também, porque voltou sob a proteção do nosso Deus, tá bom? Então esses 4 capítulos que a gente trouxe para vocês através da história da vida de José. Tá? E assim a gente finaliza os estudos. Espero que tenham gostado. Né? Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço a todos.